pé, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Glorificado é o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos nesta noite. Vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 22 até o versículo de número 41. Semana passada nós trabalhamos com o capítulo 15, do versículo 1 ao 21. E hoje vamos do 22 ao 41. Todos acharam? Vamos ler. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Quando ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades, e que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Então contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, preciso hoje tentar, pouco tempo, terminar estes textos, estes versículos. Nós estamos analisando do capítulo 15. Na semana passada, só para recapitular, para quem não esteve aqui, nós começamos a trabalhar a partir do versículo 1, este capítulo de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo que nos traz, segundo o próprio Stott, o capítulo central do livro de Atos, o capítulo que vai ser um divisor de águas, e que vai tratar do destino da igreja do Senhor. Por quê? Que haviam se introduzido na igreja do Senhor alguns irmãos que entendiam, eles eram judeus, e eles entendiam, para que as pessoas fossem salvas, elas precisariam de duas coisas:
Primeiro, do sinal externo da aliança do Antigo Testamento, ou seja, para que alguém se tornasse cristão precisava se circuncidar e, consequentemente, ou paralelamente, guardar toda a lei de Moisés para chegar à salvação. Este foi um ensino que percorreu por algumas igrejas, inclusive na igreja da Galácia. Nós semana passada comentamos que Paulo, a carta aos Gálatas, ela é paralela a este acontecimento, ou ela está, melhor ainda, vinculada a este acontecimento do concílio de Jerusalém. Na verdade, esses judaizantes, eles passam pela Galácia, disseminam esse ensino, segundo o que o Stott vai nos trazer. Paulo não tem tempo de ir até a Galácia e corrigir esse ensinamento, que era um ensino distorcido, herético, um ensino que trazia uma espécie de legalismo, ou um legalismo realmente, e ele vai mandar uma carta para corrigir esses problemas. Esses irmãos, eles chegam então da igreja de Antioquia, estes amados irmãos judaizantes, e eles vão disseminar este ensino naquele local. Paulo então, juntamente com alguns irmãos, decidem ir até Jerusalém para, junto dos apóstolos, discorrerem a respeito desta questão. Mas na ida, estes que eram judaizantes começaram, na ida até Jerusalém, começaram a perceber, pela alegria e os testemunhos que eram contados, ou a alegria que advinha dos testemunhos contados por igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, da salvação dos gentios. Você sabe a alegria que essas igrejas tinham por ver que os gentios estavam já sendo incorporados à igreja do Senhor. E eles começaram já a arrefecer nos seus pensamentos. Só que quando eles chegam em Jerusalém, há um grupo de fariseus que vai recrudescer esta questão, e eles então entram em concílio para decidir qual era o destino da igreja cristã. Por que eu digo isso, fazendo essa recapitulação? Se estes homens de Deus, Paulo, Barnabé, Pedro e o próprio Tiago, tivessem cedido a esta ideia de que, para que alguém se torne cristão, esta pessoa precisa primeiro se circuncidar e guardar a lei, duas coisas aconteceriam. A primeira, e não tão importante, o cristianismo se tornaria uma seita, um ramo, uma continuação do judaísmo. E a segunda, e aí sim absurdal, a cruz de Cristo teria sido nula, o sacrifício de Cristo na cruz teria sido em vão, e o evangelho não seria mais o evangelho da graça de Deus, mas sim o evangelho, ou melhor, uma mensagem que não é o evangelho, de uma mistura entre graça e lei. Conversando entre eles, fizeram este concílio, uma reunião formal, eles decidiram o quê? Que isto não era necessário, não era preciso que os cristãos, ou as pessoas para que se tornassem, os gentios para que se tornassem cristãos, eles não tinham a necessidade de passar por esse rito da circuncisão e nem muito menos guardar a lei de Moisés. Eles apenas fizeram algumas concessões, e eu semana passada expliquei essas concessões ritualísticas e que tinham a ver com a lei. Esta é a interpretação mais coerente entre os teólogos, de que haviam 4 concessões feitas, e essas 4 concessões, elas tinham a ver com a lei de Moisés. Ou seja, haveria uma tolerância da parte dos irmãos gentios em 4 áreas culturais que seriam extremamente complicadas para que os judeus abrissem mão. Então, nós lemos na semana passada e interagimos, eu preguei um pouquinho, expus um pouquinho sobre essas áreas. Eu falei em interação que depois do culto eu conversei com alguns irmãos e interagi sobre o sentido destas áreas, né, ou dessas 4 ordenanças. E elas se repetem hoje aqui no versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Aqui são 4 áreas vinculadas ao ritual judaico, ou à ritualística judaica que estava ligada à lei. Alguém pergunta, mas e a palavra fornicação aqui? Como é que nós vamos interpretar isso? Ou seja, os gentios estavam sendo instados a que eles, quando fossem à casa de um judeu, de um irmão judeu, eles não comessem
carne com sangue, ou não servissem algum irmão judeu quando fosse à sua casa, carne com sangue, que eles se abstivessem de qualquer tipo de coisa que lembrasse idolatria nos seus lares. Mas em fornicação, não está claro para um cristão que fornicação é pecado, que é tão pecado para um judeu quanto para um cristão? Por que eles lembraram os cristãos gentios que eles têm que se abster disso? A ideia é que esta palavra fornicação aqui, ela indica os casamentos sexuais ilícitos que estão em Levítico capítulo 18. Ou seja, havia uma proibição em Levítico em relação a casamentos entre parentes, casamentos consanguíneos. Os teólogos entendem que esta é a melhor interpretação. Por quê? Porque senão eles teriam um problema para resolver. Ou seja, como é que eles iriam encaixar esta última proibição e vinculá-la a proibições que eram ritualísticas e que pertenciam à lei, e que, portanto, não poderiam estar sendo enquadradas dentro da cultura gentílica? Foi enquadrado apenas como concessão aqui no caso. Então eles vão dizer o seguinte: este quarto ponto também é um ponto que está vinculado, na maioria dos teólogos, com a lei. Ou seja, está vinculado com a proibição que há em Levítico capítulo 18 de casamentos entre parentes. Então, em outras palavras, o que foi decidido na reunião de Jerusalém? Os crentes gentios não precisam se circuncidar, não precisam guardar a lei, e nem os judeus. Ninguém precisa mais fazer estas coisas para se tornar cristão. Para se tornar cristão, basta que a pessoa, por meio da fé, pela graça, creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ponto final. Acabou. Porém, para que uma boa relação acontecesse entre gentios e judeus, eles instaram que as pessoas que eram gentios, que não teriam problema nenhum em comer uma carne com sangue, uma linguiça com sangue, porque dentro dos seus costumes, da sua cultura, eles não viviam dentro da cultura judaica, nem muito menos abaixo da lei judaica, ou debaixo da lei judaica. Para eles não era problema isso. Para que não houvesse um escândalo entre os irmãos judeus que não conseguiriam conviver bem com isso, se pediu que eles tivessem um carinho por essas pessoas. Fiz alguns apontamentos sobre isso, e hoje nós vamos tratar de uma coisa, irmãos, do desdobramento desta reunião muito rapidamente. Por quê? Porque esse texto, para mim, ele está dividido em duas partes. Acontece que eu não consegui, pelo tempo, dar a primeira parte toda na semana passada. Para mim, o texto está dividido do versículo 1 até o versículo de número 35, e depois há um desdobramento do texto, e que é a mensagem que Deus colocou no meu coração trazer hoje. É sobre este desdobramento que eu gostaria de falar. Mas antes de entrarmos no desdobramento, vamos ver o que aconteceu, segundo a narrativa que nós aqui lemos. Ou seja, o concílio, ele concordou com o sumário de Tiago, o qual eu já expus. Ou seja, nada de circuncisão, nada de guardar a lei, não é necessário isso para crer em Cristo, se abstenham daquelas 4 coisas que nós pedimos. Paulo e Barnabé, meus irmãos, junto com 2 outros homens, um chamado Judas, certo? Que tem uma espécie de sobrenome Barsabás, e Silas, que o nome latino é Silvano. Nós vamos ver as epístolas, às vezes tratando ele como Silvano. Esses homens, eles iriam se associar a Paulo e Barnabé, e iriam até a igreja de Antioquia, levando uma carta que continha as resoluções desse concílio. A carta, meus irmãos, o Stott vai dizer, ela era uma obra-prima de tato e delicadeza. Ela foi uma carta recheada de amor, de carinho para com os irmãos. Podem olhar o versículo 23, diz assim: os irmãos, tantos os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. A carta, meus irmãos, na verdade, era uma carta que tinha a seguinte intenção: comunicar os irmãos das decisões, ou comunicar aos irmãos das decisões tomadas em Jerusalém. Mas sempre que irmãos se comunicam, que eu e você nos comunicamos, é necessário que haja um espírito conciliatório e que haja amor, meus irmãos. Como é triste a gente ver às vezes irmãos que acabam entrando por divisões, por discussões, acabam ficando com a cara fechada um para com o outro, por questões doutrinárias, e também por questões que às vezes nem doutrinárias são, opiniões, achismos, e as pessoas começam a se dividir e se machucam. Essa carta nos indica que toda vez que nós formos
nos dirigir e tratar pontos conflitantes com os nossos irmãos, nós precisamos ter um espírito conciliatório. Aleluia. Eles levam a carta, meus irmãos, e na carta diz uma coisa interessante, diz assim que algumas pessoas tinham perturbado, esses cristãos judaizantes haviam perturbado os cristãos de Antioquia. A palavra perturbado aqui é muito interessante, ela é a palavra do grego, a palavra grega tarasso, que significa transtornar, criar confusão, e nós vamos ver que Paulo vai usar essa mesma palavra quando ele fala aos Gálatas. Quando ele vai se dirigir àqueles cristãos que estão lá na Galácia, fazendo a mesma coisa, porque era provavelmente o mesmo grupo que tinha dado uma passada na Galácia, esses judaizantes, e ensinado essas heresias, Paulo vai usar o mesmo termo, o mesmo verbo. Vocês estão perturbando, criando confusão, vocês estão fazendo algo que é anti-evangelho. E vocês estão tentando botar um encargo sobre as pessoas para que elas sejam salvas. Na verdade, meus irmãos, quando esta palavra é empregada aqui, nós vamos ver que eles falam várias vezes sobre perturbação nestes textos. Esta perturbação ela acaba quando a carta chega em Antioquia e a paz reina. E sabe qual é a reação, meus irmãos? Os irmãos, quando ouviram esta carta em Antioquia, eles se alegraram, como quem... O texto parece nos indicar que havia uma alegria tal como se eles dissessem assim: ah, que bom, não há necessidade mais de nos imporem esses encargos, nós estamos livres em Cristo Jesus. A alegria deles era transbordante. Logo após, meus irmãos, que os irmãos chegam em Antioquia e eles vão entregar esta carta, eles vão rumar, certo? A Síria e a Cilícia. Mas antes de falar desse rumo deles, aliás, na verdade eu nem vou falar desta parte. Quem pregar o capítulo 16 é que vai falar qual foi a reação, vai nos trazer qual foi a reação da chegada deles neste local. É interessante, só para nós observarmos, que a Bíblia vai dizer no versículo 32, perdão, desse capítulo 15, que Judas e Silas eram profetas. Além do que a carta dizia, Stanley Orton, que é um teólogo pentecostal famoso, ele vai dizer o seguinte, que estas palavras que eles diziam, de exortação e de consolo, provavelmente eles estavam sendo usados por Deus a partir do dom de profecia do Espírito Santo e trazendo, inspirados por Deus, palavras que confirmavam aquilo que eles haviam decidido em Jerusalém. Notamos aqui um dom do Espírito neste momento, segundo a interpretação do Stanley Orton. Esses irmãos então ouvem a carta, as decisões que houveram em Jerusalém, e Paulo e Barnabé permanecem ali ensinando e pregando por um tempo. O que acaba acontecendo, meus irmãos? Depois disso, e agora sim é o texto que eu quero entrar, depois deste momento em que eles ficam em Antioquia, na igreja de Antioquia, o versículo 36, e agora sim é a mensagem dessa noite, diz o seguinte, que alguns dias depois, Paulo quer visitar algumas igrejas gentílicas que ele havia fundado e que também estavam em plena formação. E ele queria saber como é que os irmãos estavam. De repente até, o texto não nos diz isso é uma inferência que eu estou fazendo, para ver se não tinha chegado alguma heresia como esta. Ele estava preocupado e ele diz, vamos visitar as igrejas gentílicas. E ele diz, Barnabé, quero que você vá comigo. Barnabé, meus irmãos, no versículo 37, a Bíblia nos informa que ele disse, ok, porém eu quero levar comigo uma pessoa, um primo meu, chamado João Marcos, que você conhece muito bem, Paulo. João Marcos, meus irmãos, ou Marcos, ele vai se tornar, ele é um jovem que vai se tornar assistente de Paulo e Barnabé. Ele é enviado juntamente com eles para ir aos gentios. Atos nos mostra isso lá próximo do capítulo 12, se não me engano, no versículo 25. Ele foi convocado pela igreja, foi escolhido pela igreja, para que quando Paulo e Barnabé fossem pregar o evangelho aos gentios, ele fosse junto. Até para que ele criasse experiência, ele era um jovem muito novo, e para que ele fosse partícipe e que ele servisse como uma espécie de assistente de Paulo e Barnabé. Nós olhamos a palavra ali no grego, a palavra servo. Ele é um servo que estaria ali para lhes ajudar, como um colaborador.
Acontece o seguinte, meus irmãos. As viagens que eles fizeram, ou a viagem, perdão, que eles fizeram, a viagem, ela passou por Chipre, ela passou por Perge, ela passou por Icônio e ela passou por Atalha. E ali igrejas maravilhosas foram plantadas. Igrejas que Paulo, junto com Barnabé e João Marcos, plantaram para a glória do nome do Senhor. E interessante que houve até um certo drama na plantação, na forma como foram plantadas essas igrejas. Quando nós lemos Atos capítulo 13 e 14, a gente vê isso. Mas ao mesmo tempo que foram plantadas igrejas de uma forma linda, dramática, com a participação, ou melhor, com a direção do Espírito de Deus, foram nessas cidades que os discípulos foram apedrejados. Foram nessas cidades que houveram perseguições e dificuldades. Nosso irmão Gésler nos trouxe isso bem detalhadamente. Foram nessas cidades, vou usar o termo do pastor Leão, que o ha-ha-ha e do Davi, né? E o hu-hu-hu acabou. Agora não era mais. Que lindo ver a igreja crescendo. Que lindo ver a igreja sendo visitada pelo Espírito de Deus. Agora era assim: vocês são dois deuses e daqui a pouco vocês serão apedrejados. A coisa começa a complicar. João Marcos era uma pessoa nova. Ele começa a olhar isso. E ele começa a ver os espancamentos que eles tiveram, a fome que eles tiveram, a rejeição. E isso, embora a Bíblia não nos deixe claro, ela não diz que foi este o motivo pelo qual ele abandonou esta expedição missionária. Mas parece que isso pesou no coração de João Marcos e ele foi embora. O versículo 38 então nos diz que quando Barnabé expressou esta vontade de levar Marcos com ele, Paulo disse assim: não, eu não acho justo levar esse moço. A palavra grega ali é exio, que vem de axio, que é não considerar merecedor, adequado, não julgar como digno, satisfatório, não contar como merecedor, ou não parecer razoável. Paulo pensou e disse: olha, eu pesei as atitudes desse moço. João Marcos não é digno de continuar com nós, não. Barnabé. A Bíblia não nos diz, mas a gente sabe, eles eram primos. Aliás, a Bíblia diz que eles eram primos. O que eu vou dizer agora que a Bíblia não diz. A Bíblia não nos diz isso que eu vou agora proferir, que Barnabé tenha dito alguma coisa, mas ele é meu primo, ou passado. Não diz isso. Mas a gente sabe, quando as relações, quando há uma relação de parentesco, a coisa às vezes complica um pouco. Barnabé aqui, na verdade, ele não estava sendo uma pessoa que estava tentando puxar a brasa para o primo dele. Não. Na verdade, ele estava cônscio das fraquezas de Marcos. Do quão Marcos não era maduro como eles. E o que ele diz? Ele vai dizer o seguinte: eu vou atrás dele, eu vou tomar a ele. Paulo, ele entendeu que pelo fato de João Marcos ter se apartado deles, ele não poderia continuar nessa nova expedição até as igrejas gentílicas que ele queria viajar. E é interessante que o texto, a palavra grega aqui, meus irmãos, quando ele diz que Marcos se apartou, a palavra grega é apostasia. Agora aqui é muito importante nós termos cuidado. As palavras gregas, às vezes as pessoas querem imprimir nela um significado fora do contexto, que o significado em si não nos concede, não nos autoriza a interpretarmos da forma como nós queremos, ou empregarmos, ou imprimirmos um sentido lexicográfico, um sentido etimológico a uma determinada palavra de acordo com o que nós pensamos que ela deva significar. Ou seja, quando se fala em apostasia, ligeirinho a pessoa pensa o seguinte: o cara se apostatou da fé. Até pode-se usar nesse sentido o abandono de João Marcos como uma espécie de apostasia, mas não apostasia no sentido dele ter abandonado Jesus. Na verdade, ele abandonou a eles fisicamente porque viu que a coisa tinha engrossado e ele se manda. Ele vai embora. Ele abandona a missão. Obrigado, pastor. Ele abandona o empenho das viagens missionárias e ele vai embora. Mas ele não abandona Cristo. Os motivos que eu narrei, a Bíblia não narra, mas tudo indica, os historiadores dizem que foi por isso que ele foi embora. O que acontece? Quando Barnabé dá um contraponto a Paulo e diz: não, tu não acha bom porque ele se apartou,
apostatou, entre aspas, né? Foi embora, abandonou a missão. Mas eu acho que nós temos que primeiro buscar ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que houve uma contenda entre eles. A palavra contenda aqui, meus irmãos, é a palavra grega paroxismos, que literalmente foi uma estimulação, uma excitação, uma irritação, um desentendimento tal, de forma tão veemente, que eles chegaram a ter uma espécie de rixa temporária, irritação temporária. Quando aquele irmão discute com você e você fica assim um tempo meio gozado com ele, foi isso que aconteceu entre eles. Aquela coisa assim, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Mas de paz não tem nada, né? Eles chegaram a esse ponto, meus irmãos. Há um teólogo que vai dizer o seguinte, que Lucas foi muito inteligente ao usar esta palavra, paroxismos. Por quê? Porque ele teve um cuidado. Há um teólogo chamado Lawrence Richards, que ele diz o seguinte: Lucas não quis usar um outro vocábulo mais incisivo. Ele usou uma palavra que no grego tem o gênero neutro. Para quê? Para suavizar, não tentando impor culpa em um ou outro. Ou seja, ele não está dizendo assim quando houve essa contenda. Paulo, usando esse termo, um dos dois estava errado e a contenda se deu pelo erro de um deles. Não, a verdade é que ambos estavam com as suas óticas acerca do caso. Cada um tinha uma ótica diferente do outro. Cada um tinha o seu melhor motivo. Como Paulo, por exemplo, ele valorizava e ele tinha um comprometimento total com Cristo e a sua causa. Então ele pensava que era melhor continuar a missão. Barnabé valorizava um pouquinho mais o cuidado e o crescimento dos outros. Não que Paulo não fizesse isso, mas naquele momento, naquela situação, ele pensou: se eu deixar João Marcos ir, ele vai se perder. Por isso que Barnabé é o meu personagem preferido do Novo Testamento. Depois de Jesus, não é nem Paulo, não é ninguém, é Barnabé. Por quê? Porque em mim carece o Barnabé. Eu quero ser o Barnabé. Eu não consigo ser o Barnabé. Mas eu oro a Deus para que Ele me torne o Barnabé. Ele me torne esse homem, meus irmãos. Porque há nele uma qualidade maravilhosa. A palavra Barnabé é Barnabas, do hebraico. Ele é o filho da consolação. Aquele homem que consola. Aquele homem que tem um amor imenso por aqueles que muitas vezes estão fracos na caminhada. Aqueles que não conseguem enxergar um pouco mais da seriedade da obra de Cristo. O texto nos diz que ele então vai atrás de Marcos em Chipre. E Paulo, notem bem, como está tudo ok, não tem aqui uma dissensão, nada disso. Paulo vai fazer o seguinte: ele vai ser encomendado à graça, ou seja, os irmãos recomendam a Paulo e diz: vai em paz para a Síria, para a Cilícia e fortaleça as igrejas. E quem Paulo levou com ele para não ir sozinho? Ele leva a Silas, e eles se tornam então companheiros de ministério. O que nós podemos aprender com esse texto? Grandes coisas. Eu, quando fazia o sermão hoje, dava minhas rabiscadas finais, li ele durante a semana e hoje estava compondo ele, o meu coração se alegrava. A Raquel não veio, tu vai perder. Meus irmãos, desculpe se eu chorar, porque o texto é lindo. Para mim, não sei como é que vai cair em vocês, né? Mais uma vez nesse episódio, a primeira coisa que nós podemos aprender é Atos. Eu já disse isso nos outros sermões que eu preguei sobre Atos. A maior evidência de Atos, nós temos duas: a pregação central cristocêntrica, Cristo é o Senhor, isso está por todo lado, mas a coisa mais linda que tem, evidencia-se aqui a soberana e divina mão de Deus cuidando de todas as coisas, de todos os detalhes, de tudo que acontece na vida da igreja do Senhor. Aleluia. Mais uma vez nesse episódio, meus irmãos, se evidencia a soberania divina. É interessante que por meio desta separação, Deus, Ele vai trabalhar providencialmente. Paulo se separa de João Marcos, mas ganha Silas como seu, e se separa de Barnabé, mas ganha Silas como seu companheiro. Além disso, depois dessa separação, 2 versículos após, nós vamos ver que ele se encontra com quem? Com seu filho na fé, Timóteo, certo? Que se tornou este filho a partir do encontro que eles têm. Além disso, meus irmãos, Lucas, que está narrando Atos,
Nós vamos ver que em Atos vai haver uma mudança. O Géser apontou uma mudança nos textos que ele trabalhou, eu vou apontar uma aqui. Uma mudança da terceira pessoa para a primeira pessoa. Lucas começa a ser mais participativo, mais ativo no ministério. Olha a mão de Deus controlando, orquestrando todas essas coisas. O que acontece então? Por meio desta separação, o Espírito Santo não só aproximou Timóteo e Silas de Paulo, como assegurou que Marcos e Lucas escrevessem 2 evangelhos separados. Aqui há a ação de Deus também, para que Lucas comece a ser tão proeminente que vai escrever algo a partir da sua ótica, segundo o Espírito lhe inspira. E Marcos escreve outro evangelho, porque a história dele, nós vamos ver que ela continua. Glorificado é o nome do Senhor. Olha a soberania divina, meus irmãos. Aleluia. Detalhes. Eu vi uma vez Tozer, um grande homem de Deus, dizer: nem toda separação é má. Às vezes é necessária uma separação. Às vezes Deus causa separações. Agora, por outro lado, Stott vai nos chamar a atenção de uma coisa que nós não podemos deixar de dizer: isto não é motivo para que eu e você vivamos a brigar. Então que beleza! Eu estou com o meu ponto de vista bem cimentadinho na minha mente, eu sei que eu estou com a verdade, então esse texto aqui me autoriza a botar o meu ponto de vista para fora, e se alguém gostar, gostou, se não gostar, tchau. Não é isso que o texto está dizendo, e nem nos aprovando. Nós temos que entender, irmãos, que soberania de Deus e responsabilidade humana são duas coisas que permeiam durante toda a Escritura, e essa tensão está ali. Nós não conseguimos às vezes compreender. Estava assistindo um vídeo com aquele pastor Grant Conato, ele dizendo: não dá para entender soberania divina às vezes e responsabilidade humana. O que nós podemos fazer é nos curvar e dizer: Deus tem tudo no seu controle e o homem é responsável pelas suas atitudes. Essa tensão está em toda a Escritura, e aqui também. Não é porque Deus orquestrou todas as coisas que nós vamos poder sair brigando uns com os outros. Então tá, o texto aqui referendo que a gente sai discutindo. Não. Nós temos que sempre procurar a conciliação. É isso que o concílio ensinou. Parece que nesse momento eles esqueceram um pouquinho, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso, segunda coisa, primeira que nós podemos aprender então é: Deus está no controle de tudo. Segundo, não há nesse texto, esse texto não referenda, ele não nos dá liberdade para nós sairmos discutindo e brigando com os outros. Ao contrário, é responsabilidade nossa sermos conciliadores, conciliatórios. Agora alguém vai perguntar: mas e Barnabé? Afinal de contas, o texto só diz que ele pegou Marcos, viajou para Chipre, e encerra-se por ali a história de Marcos no capítulo 15 de Barnabé. E de fato, se só usássemos o capítulo 15, aqui terminava tudo. Alguém pode perguntar: será que Barnabé conseguiu o seu intento? Será que ele conseguiu alguma coisa com as suas atitudes? Vamos ver. A vida de João Marcos, será que mudou alguma coisa após esse incidente? Vamos ver também. Na verdade, o que acaba acontecendo? Barnabé leva Marcos para onde? Para Chipre. Por quê? Por que ele levou para lá? Porque lá foi onde ele teve sucesso ministerial. Lá foi onde ele... Sucesso aqui é a palavra que eu estou usando no bom sentido. Onde ele teve êxito. Vamos usar essa palavra então. Quando Marcos estava em Chipre, junto com Barnabé e Paulo, ele estava vivendo a missão de forma integral. Ele estava vivendo a missão, sendo fiel ao seu Deus. Barnabé entendendo que o ponto de caída dele, ou melhor, que o ponto do recomeço dele, deveria ser num local onde ele estava familiarizado, e que lembraria ele de como era bom servir ao Senhor. Chama ele e leva ele até Chipre. Ontem a Renata estava pregando aqui, falando de Pedro, só um paralelo. Por que Pedro... Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, né, se ele o amava. E os teólogos vão dizer o seguinte: porque Pedro negou 3 vezes. Então, para a tríplice negação, a tríplice afirmação. E o interessante é que Jesus é tão maravilhoso que ele recria o cenário psicológico da coisa. Quando Pedro está negando Jesus, ele está numa fogueira junto com pessoas. Eles estão também numa fogueira comendo. Quando ele recria tudo isso para reintegrar este homem, para fazer com que ele se torne totalmente curado por Jesus Cristo. Agora Barnabé pega João Marcos e diz: é lá em Chipre que ele estava bem, que ele estava correndo bem o Evangelho. Vou levá-lo para lá.
E lá eles começam de novo a missão de pregar o Evangelho. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que de alguma forma Marcos depois vai se juntar a Pedro novamente, porque ele já esteve um tempo com Pedro. A Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, que Marcos vai até a Babilônia com Pedro. Numa visita que Pedro faz à Babilônia, ele está junto. Eles estão juntos. Você consegue imaginar, você, será que nós conseguimos imaginar alguém melhor para estar ao lado de João Marcos do que Pedro? Pedro havia caído, meus irmãos. Pedro sabia o que era fracassar. Pedro sabia o que era negar o seu Senhor. Pedro sabia o que era virar pedra pó. Aquele homem gigante, aquela pedra, Petrus, forte, impulsivo, como a Renata pregou ontem. Aquele homem que não tinha medo de nada. Senhor, me manda ir contigo sobre as águas. Aquele homem que era sempre o líder. Quando ele nega a Jesus Cristo, ele vira, como disse o Caio Fábio em um dos seus livros, não mais a pedra, mas a pedra pó. E ele chora amargamente. Agora Marcos se encontra com ele. E eu fico pensando naquele apóstolo segurando aquele moço, dizendo: eu tenho alguma coisa para te contar sobre fracasso, moço. Eu tenho alguma coisa para te contar sobre negar o meu mestre. Eu tenho alguma coisa para te dizer. A tua vida não terminou, meu menino. A Bíblia diz que Pedro chama ele de filho, toma ele como filho nas suas mãos. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Quando um homem mais velho, mais cheio do Espírito, não é rancoroso, não é aquele tipo de jovem. Eu vi muitos irmãos assim, né? O jovem não vale nada, tem que aprender muito. Mas também vi irmãos, como o saudoso irmão lá de Canoas, Orlando Brito, que quando passava pelos jovens tinha uma palavra, dizia: jovem, vai em frente, o Senhor é contigo, o Senhor está te olhando. Tu está fraquinho, mas vai indo, vai caminhando. Que coisa linda, meus irmãos. Pedro toma Marcos e anda com ele. Ele sabe o que é fracasso. Ele sabe como influenciar este homem que agora está fracassado. F.F. Bruce vai dizer que ninguém era melhor do que Pedro para isso. O que mais? Tudo indica, meus irmãos, que Marcos, ele foi fiel até o fim da sua vida. Paulo, aquele que havia dito: deixa Marcos para lá, em 3 epístolas ele vai falar de João Marcos. A primeira está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele chama João Marcos de cooperador. E mais, há algumas traduções que dizem que ele chama Marcos de consolo. Notem bem, aquele que era filho da consolação. Barnabé pega seu primo, traz ele para perto de si, encomenda ele a Pedro. Aquele que havia se desviado, agora é chamado também de consolação. É chamado de um consolo para o apóstolo. Lá na epístola aos Colossenses, na epístola de Filemão, ele também chama Marcos de alguém que era seu colaborador. Mas a referência mais linda, que quando Paulo, na epístola de 2 Timóteo, está para morrer, ele está para ser decapitado, o que acontece? Ele chega e diz assim: me manda João Marcos, eu quero ver esse moço antes de morrer, porque ele me é muito, olha a palavra que ele usa, muito útil. Aleluia. Para mim, para o ministério. Aleluia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Interessante é, meus irmãos, que já haviam passado 20 anos da separação. E de acordo com os teólogos, ou de um conceito que existe entre os teólogos, Marcos, ele encontra Paulo em Roma. Paulo é solto e vai até a Espanha. Marcos, entretanto, não acompanha ele até a Espanha. Ele se junta a Pedro. E sabe o que ele vira de Pedro? O amanuense, aquele que escrevia as coisas para Pedro. E lá, quando ele estava sendo amanuense de Pedro, ele também recebe do Espírito de Deus a determinação de escrever o Evangelho que leva o seu nome. Aleluia. Olha isso, meus irmãos. Esse moço que tinha tudo para ser abandonado, meus irmãos. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: ele me é muito útil. Eu preciso dele para o ministério. Traz ele para cá. Um dos últimos pedidos dele. O que mais? Marcos então não viaja com Paulo, fica em Roma, encontra Pedro. E ele escreve as cartas de Pedro. Tudo indica que foi ele que escreveu as cartas de Pedro também, ajudando aquele homem de Deus que já estava idoso. E o que acontece é o seguinte: Pedro vai morrer, martirizado.
E ele continua em Roma após a morte de Pedro. Depois, a tradição da igreja diz o seguinte, os pais da igreja, o testemunho da igreja diz o seguinte, que Marcos ruma para a África. E sabe o que acontece com ele? Ele vai ser pastor de uma congregação que nem a nossa aqui, meus irmãos, pequenininha, vai lá congregar as pessoas, vai ser pastor de congregação. E daqui a pouquinho, sabe o que acontece com ele? Ele também vai ser martirizado e vai encontrar os seus amigos Pedro e Paulo na glória. Esse texto ele me enche de alegria, meu. Ele me enche de um frescor espiritual. Ele é um mimo, esse texto. Ele é uma coisa amorosa. Ele é a visão que Deus dá ao homem, e ele é obediente. E ele vai atrás daquele que não tinha mais, aos olhos dos outros, nenhuma serventia. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vamos ver, nós vamos enxergar que ele sabia o que era ser perseguido. Ele sabia o que era fraquejar. Ele sabia que os cristãos estavam lutando por suas vidas sob o reinado de Nero, enfrentando feras do Coliseu. Quando ele registra as palavras de Jesus sobre perseguição, nós vamos ver que ele não mostra que Jesus vai livrar as pessoas da perseguição, mas que Jesus estará com elas. Ele tinha essa consciência correta do que é ser cristão. Aleluia! Ele é um novo homem, meus irmãos. Ele é um homem alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem transformado. Aquele que abandonou, agora é martirizado. E não tem medo do martírio, para a honra e glória do nome do seu Senhor. Aleluia. Meus irmãos, por último, em um nível bem pessoal, Marcos, ele sabia o que era ser reestruturado no Senhor. Ele serviu ao lado de um outro homem. Ele serviu ao lado de Pedro, mas ele também serviu ao lado de Demas, que abandonou a fé. E ele sabia as consequências, ele lembrava das consequências que poderiam vir sobre ele, se ele tivesse continuado naquele caminho que ele estava. E quando ele olhava para homens que permaneceram fiéis como Pedro, como a Renata ontem falou, que quando foi morrer, a tradição nos diz que crucificaram Pedro, e ele disse, não, eu não sou digno de morrer como meu Salvador, me crucifica de cabeça para baixo. Ele começa a ver nesse homem um homem que não retrocede, um homem que em meio às perseguições de Nero, está em Roma pregando o Evangelho, está firme e servindo de exemplo para ele. Um homem que é o seu pai, toma ele como filho. Ele trilha o mesmo caminho deste homem, e ele é restaurado, porque tanto Pedro quanto Barnabé acreditaram que aquele menino, fraco no primeiro momento, hoje era alguém que, se o Espírito Santo, hoje não, na época era alguém que, se o Espírito Santo de Deus transformasse, poderia ser muito útil para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, essas lições, elas são para nós hoje. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa, a pessoa é fraca doutrinariamente, não tem mais jeito, isso não vai dar bom, deixa para lá, não vamos insistir, não vamos visitar, não vamos atrás dessa pessoa, nós já fomos, nós já insistimos. Tem gente que até diz assim, né? Não, eu já fui várias vezes eu já fui, então eu não vou mais. Tudo bem, eu sei que há um limite para algumas coisas, ok? Não estou neurotizando, querendo neurotizar ninguém aqui, mas veja bem, o que fez com que aquele moço voltasse a si e voltasse à carreira cristã foi porque um homem de Deus, filho da consolação, acima de qualquer dificuldade, procurou a este jovem e deu a ele todo o carinho e amor que ele precisava e o fortaleceu no Senhor. Quando nós estivermos diante de irmãos mais fracos, esse texto aqui, todo de Atos 15, eu acho que nos mostra isso. Semana passada, tenhamos amor. Sim. Há irmãos que conseguem correr bem a carreira da fé, são libertos de uma série de pecados muito rapidamente, crescem nas Escrituras, crescem no entendimento teológico das coisas. Há outros que não, meus irmãos. Há pessoas que conseguem muitas vezes serem firmes em santidade, outras que não, como a Renata ontem pregou. Essa pregação minha da Renata está casada. Nós temos que entender que nós temos que ter paciência com essas pessoas, amor, cara, não é passar a mão em cima delas, e não é que elas vivam uma síndrome de Peter Pan. Eu vou ficar menino o resto da vida, como ontem o Edileno falou, né? Tem crentes que vivem menino o resto da vida. Não é isso.
Não é isso que nós temos que fazer. É confrontar essa pessoa, sim, mas em amor, com carinho. Porque nada há mais de lindo, meus irmãos, do que o amor de Cristo. Eu quero encerrar com a história de Victor Hugo, um personagem dos Miseráveis. Ou melhor, com o personagem Jim Valjean dos Miseráveis. Jim Valjean era um ladrão. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis. E nesse livro tão lindo, Jim Valjean era um homem que era um ladrão terrível. Ou Jean Valjean, não sei como é que pronuncia essa coisa. Não importa. O que importa é que ele, certa feita, fugindo da polícia, ele entra dentro de um monastério. E o abade daquele monastério deixa ele dormir lá. E ele dorme. Olhem bem, Jean Valjean, ou Jim Valjean, não era crente como Marcos, que já era cristão. Olhem bem. Aquele homem levanta de manhã e rouba do monastério alguns objetos. A polícia o prende, consegue prender. Finalmente te pegamos. Mas só um pouquinho a gente vê que tu tem alguns objetos que estão aqui. Aí ele disse assim: ah não, isso eu não roubei, foi o padre do monastério que me deu. Mentira, ele tinha roubado. E quando ele bate na porta do monastério e o padre o vê com a polícia, ele diz: por que você não levou os castiçais também? Por que você não levou a prataria toda que eu te dei? Por que você não levou essas coisas todas que eu te dei de presente? E ele ficou arregalando os olhos. O padre entendeu muito bem que a polícia tinha percebido que ele havia roubado. E ele faz essa encenação para salvar a pele, dizer: eu dei esses objetos a ele, deixe ele entrar. E quando ele... Eu não estou aqui premiando a mentira, não é isso, irmãos, entendam bem a intenção. E ele bota aquele homem para dentro de novo do mosteiro. E aquele homem, diante daquela situação toda, nunca mais vem a roubar. E se transforma em um cristão fervoroso, pela atitude que aquele abade do monastério teve para com ele. Irmãos, isso é uma fábula, isso é uma historieta. E nós estamos tratando de alguém que não é crente. E às vezes nós achamos muito bonito a atitude do padre, ainda que tenha uma mentira, um engodo ali. Que bonito, ele acobertou aquela pessoa, ele quis ser muito querido com ela. Nós achamos bonito, mas às vezes o nosso irmão, que Cristo já morreu, que é meu irmão, seu irmão, que vai morar no céu com você, queira você ou não, nós não temos às vezes um pingo de misericórdia. Destruímos a pessoa psicologicamente, arrebentamos a pessoa psicologicamente. E se hoje você for ver na fileira daqueles que nós chamamos de desviados, há muita gente que está lá por atitudes, por sua própria culpa, evidentemente, ninguém está desculpando eles, mas por atitudes também, de crentes que não tiveram paciência, não tiveram amor e que colaborou, essa atitude deles colaborou para que as pessoas se afastassem muitas vezes do convívio uns com os outros, ou conosco e uns com os outros. Meus irmãos, que nessa noite o Jardim Botânico firme mais uma vez o seu pacto de sempre dizer a verdade, de sempre pregar o Evangelho, como foi visto no Concílio de Jerusalém, de sempre valorizar a obra de Deus, mas também entender que há irmãos que muitas vezes precisam de uma dose de carinho, de amor, de compreensão. Há pessoas que precisam ser colocadas no colo, e há pessoas que precisam deste cuidado especial da nossa parte. Como diz uma música do Sérgio Lopes: talvez a minha dor seja um teste para o teu amor. Preciso de você para me levantar. Que essa noite o Espírito Santo de Deus, ele venha com um batismo de amor sobre nós. Ele venha nos dar um amor intenso, que você sinta saudade dos seus irmãos na semana. Às vezes o Leão me manda uma mensagem e diz: Leão, eu estou com saudade de ti. Arde uma saudade do meu peito. Parece que quando eu saio aqui da congregação, um pedaço de mim se arranca, se vai embora. Eu fico louco para no final da semana, na quarta, nós nos vermos de novo. Que o Espírito de Deus nos dê isso, e mais do que isso, nos dê cuidado quando nós formos discutir uma questão que é tensa, que nós tenhamos cuidado, zelo pela verdade, mas amor uns pelos outros. E que quando nós vemos um irmão que está fraquejando, não pensemos assim: ah, deixa porque ele é fraco. Não. Que nós venhamos aí atrás dessa pessoa, e que nós possamos demonstrar o que Barnabé demonstrou a João Marcos, para a honra e glória daquele que vive e reina. Vamos nos colocar em pé. Que maravilha, meus irmãos. Tive o privilégio de ministrar essa palavra essa noite. Aleluia. Privilégio, não sou digno, nunca.
essa palavra eu tive o privilégio de poder ministrar ao meu coração. O Espírito ministrou primeiro ao meu coração. Agora eu posso compartilhar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós te louvamos pelos Barnabés, Senhor, da tua igreja, que vão atrás do João Marcos. Nós te louvamos, Senhor, por aqueles homens e mulheres que têm um amor tão grande no coração, Senhor, que quando olham alguém fraquejando, Jesus, não enxergam essa pessoa como um número, como uma coisa. Eles não coisificam esta pessoa. Eles às vezes perdem do seu precioso descanso e vão, Senhor, atrás daqueles que estão perdidos, que estão às vezes não acreditam mais em si próprios e precisam de alguém que os conduza de novo ao caminho com o Salvador, ao caminho da missão, ao caminho, Senhor, da vida com a igreja, da vida em comunhão. Que nessa noite o teu Espírito sopre, Senhor. Não que Paulo errou, nós sabemos muito bem disso. Ele fez o que tinha que fazer, mas que haja um Barnabés aqui, Senhor, nesta congregação. Pessoas cheias do teu Espírito e que tenham sensibilidade para que nunca vindo a prostituir a verdade, nunca deixando de falar a verdade, que eles possam vir a também, Senhor, amar o seu próximo e tratar com amor. Quando houver alguma discussão, Senhor, quando houver alguma coisa, Jesus, alguma desavença, algum ponto de discórdia, que nós possamos ser pessoas que amam uns aos outros, Senhor, e que lidem com todos os pontos de tensão, Jesus, com amor e carinho. Também, Senhor, se há pessoas aqui na congregação que estão afastadas, que o teu Espírito nos incomode, nos lembre delas, nos faça visitá-las, nos faça agentes da tua graça para a vida dessas pessoas, irmãos e irmãs que quem sabe tinham ministérios lindos, Senhor, e que por algum motivo, Senhor, acabaram saindo de perto da congregação, daqueles que te servem. Que o teu Espírito nos incomode, nos faça lembrar e que nós possamos visitá-los, mandar um abraço, estar próximos e também confrontá-los com a verdade do Evangelho, para que retornem à vida comunitária da igreja. Tudo isso nós oramos e já te agradecemos no teu santo, bendito e maravilhoso nome, o nome de Jesus. Amém.